Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, estou respondendo a pergunta de um rapaz chamado Nilson. Eu estava aqui respondendo e achei que era interessante compartilhar, né? Que pode ser uma dúvida que outras pessoas têm. O Nilson está me fazendo uma pergunta sobre custos, né? Ele está perguntando assim: quanto custa uma ação de anulação de paternidade? Veja, Nilson, eu estou aqui respondendo para você que basicamente no processo, né, em todos os processos, a pessoa normalmente tem dois tipos de despesas. Primeiro, as despesas com o próprio processo, né? A justiça não é gratuita, né? Você paga para estar na justiça. Então você tem que recolher lá a taxa judiciária, você tem que recolher as despesas de diligências, né? Oficial de justiça, perícia. Numa ação como essa, provavelmente vai ser necessário perícia. Normalmente é a própria parte que paga, né? Tem que pagar e não é barato. Você então vai ter que também que recolher uma taxa para juntar a procuração do seu advogado. Enfim, há uma série de despesas que são ligadas à própria justiça, né? Ao fato de você processar alguém. Então, só pelo simples fato de você estar processando alguém, isso gera uma série de despesas que você eventualmente vai ficar isento se você requerer os benefícios da justiça gratuita. Tem direito, né, aos benefícios da justiça gratuita aquela pessoa que declarar de próprio punho. Normalmente o advogado colhe uma declaração, pega a assinatura, dizendo que não tem como custear as despesas daquele processo sem prejuízo do seu sustento próprio. Normalmente, tá? Isso varia muito de estado para estado, de juiz, até de juiz para juiz, mas normalmente pessoas que ganham até uns 2 salários mínimos, né, que tem uma renda familiar. Aqui, por exemplo, na Defensoria de São Paulo, se atende famílias, pessoas que pertencem a famílias que ganham até 3 salários mínimos. Então, eu já ouvi falar defensorias aí Brasil afora que o limite é 5 salários mínimos e outras que o limite é 1 salário mínimo. Aliás, aproveitando aqui, eu não sei de que estado você está me vendo aí, você sabe qual é o limite que a defensoria, né, aí do seu estado impõe para dar assistência jurídica gratuita? Registra aqui embaixo nos comentários aí do seu estado, assim todos que virem esse vídeo vão poder saber qual é o limite. A gente vai ter uma ideia aí de Brasil afora, qual é o limite de renda familiar que a defensoria aí do seu estado impõe como condição para prestar assistência gratuita. E esse mesmo limite normalmente é cobrado pelo Poder Judiciário, né? Então, quando você não tem como pagar estas despesas, você pede esse benefício juntando uma declaração de pobreza, como eu disse, você firma uma declaração de pobreza dizendo que não tem como pagar. Os juízes, tá, costumam exigir que a pessoa junte um comprovante de renda, né, um holerite, a carteira de trabalho. Há esse costume. Há juízes até que exigem, se ficam desconfiados, que a pessoa junte uma cópia do imposto de renda, né, para realmente verificar se aquela pessoa é pobre. Aqui no Brasil a gente tem o péssimo costume, muitos têm esse péssimo costume, de tentar conseguir a justiça gratuita mesmo não tendo direito. A pessoa tem carro bom, a pessoa tem casa própria, é dono de empresa. Eu já vi médicos pedindo a justiça gratuita, engenheiros, pessoas com renda alta querendo não pagar pela justiça. E o fato de você conseguir a justiça gratuita ainda tem um benefício indireto que, se você perde a ação, você não tem que pagar a sucumbência fica suspensa, né? A cobrança da sucumbência. Aliás, viu, Nilson, esse é um outro risco que você tem no processo. Não é bem um custo, mas é um risco. Sempre que você processa alguém, se você perde, você tem que pagar os honorários, né, para a parte que venceu, e você tem que indenizar também essa pessoa por todos os custos que ela tem.
Então, todos esses custos que eu mencionei com o processo, eventualmente terão que ser arcados pelo perdedor. Então, se você ganhar a ação, se o seu pedido na justiça for julgado procedente, a pessoa que perdeu, viu, Nilson, vai ter o quê? Que te indenizar, vai ter que pagar para você tudo aquilo que você despendeu para tudo aquilo que você gastou com aquele processo. E isso, viu, gente, é em todos os processos. Isso acontece em todos os processos. Então é assim que funciona. Além de todas essas despesas, né, como eu mencionei, outro custo, viu, Nilson, que você vai ter vai ser com o seu advogado, né? Então aí varia, não tem uma tabela. Aliás, a OAB até tem uma tabela, mas essa tabela é apenas uma sugestão. A OAB apenas sugere esse valor, não é uma imposição da OAB, é apenas uma sugestão. Então, assim, cada advogado acaba fazendo o seu preço, né? Então, existem advogados caríssimos e advogados baratos. O meu alerta seria para você tomar muito cuidado, tá? Com advogados muito baratos. Então, assim, e também muito cuidado com advogados caros, né? A gente às vezes vê advogados que não sabem nada, né? Não sabem o que estão fazendo e cobram uma fortuna. Por quê? Porque já ouviram essa história de que a pessoa valoriza o advogado que cobra caro, né? Então, o advogado não sabe nada, mas cobra caríssimo. A pessoa então vai e paga aquele valor, acha que está muito bem representado e o advogado acaba só fazendo bobagem lá no processo e prejudicando o cliente. Então, eu acho que você, quando vai escolher um advogado, você tem que considerar duas coisas. Claro, o preço, aquilo que você pode pagar, né? Aquilo que está dentro da sua margem de renda. Advogados, normalmente é um tipo de profissional que muitos são encontrados em todas as cidades, né? Então, assim, não faltam advogados. Então, você tem que ter paciência, procurar com calma, que você vai acabar encontrando um grupo de advogados dentro da sua faixa de preço. E também, é claro, você deve procurar saber da boa fama daquele advogado. Se ele é um advogado que trata bem os clientes, se ele cumpre as obrigações dele, né? Se ele não é o tipo de advogado que é louco para receber e tardio em entregar o serviço, né? Se ele abandona o cliente, se depois que ele recebe ele não quer mais conversar com o cliente, se ele falta nas audiências, se ele tem competência conhecida, procure se informar. Sempre tem alguém que conhece aquele advogado, sempre tem alguém que comenta. Procure se informar com clientes daquele advogado. É importante que você, de alguma forma, né, não coloque toda a sua vida na mão de um advogado que você não conhece. E esse é um outro custo, tá, Nilton? Voltando aqui ao assunto, esse é um outro custo que você tem que considerar em relação a qualquer processo, que é o quanto você vai pagar pelo seu advogado. Se você não tem como pagar pelo advogado, a única alternativa é procurar a Defensoria Pública, que está organizada em todos os estados, mas não está em todas as cidades. Então, seria importante que você aí na sua localidade procurasse saber se tem ou não ali organizada a Defensoria Pública, se você não pode pagar. Você pode se informar procurando a OAB. Vá na OAB e lá na OAB se informe, procura saber, olha, eu preciso de um advogado público, não tenho como pagar, como é que funciona? Tem aqui na nossa cidade? Não tem? Tem defensoria? Tem convênio, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos convênio. Nas cidades onde não tem defensoria pública, a OAB atende e a defensoria paga. Em outras cidades, às vezes, existem serviços de assistência gratuita nas universidades, né? Existem muitas faculdades de direito aí Brasil afora, e todas elas têm ali um escritório experimental em que os alunos praticam o direito ali. Então, é uma das formas de você também obter. Aí você vai dizer assim, mas nossa, eu vou ser atendido ali por simples estudantes. Mas em toda a faculdade tem um professor, né? Tem o professor, que normalmente é uma pessoa muito capacitada, tanto que está ali ensinando, e esse professor vai estar ali supervisionando e orientando aqueles estudantes. Então, normalmente, você vai acabar sendo muito bem atendidos. Bem, é isso, viu, Nilson? Eu espero ter respondido aqui a sua pergunta, espero ter ficado claro. Se eu deixei passar alguma coisa, se você não entendeu algum aspecto, você, né, e todos que estão aí me assistindo, deixe aqui nos comentários,
que eu vou oportunamente responder ou comentar. Aproveito, como faço sempre em todos os meus vídeos, para pedir, né, o seu apoio, o apoio de todos aqui ao meu canal. Faça isso se inscrevendo no canal, deixando o seu like nesse vídeo e compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.